Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Dando sequência ao nosso PET volume 3 aí. Essa seria a nossa semana 5. Vamos continuar falando sobre o continente africano, né? Eu coloquei a temática aí como África parte 2, onde nós vamos falar sobre a população da África, tá certo? Bem, o continente africano é o segundo mais populoso do mundo, né? Em 2017, contava com pouco mais de 1,2 bilhões de habitantes, né? O que corresponde a aproximadamente 16% de toda a população mundial. A população se distribui de forma bastante desigual pelo território, né? Uma vez que as grandes extensões de desertos e florestas dificultam a ocupação humana. Mais de 80% da população vive ao sul do deserto do Saara. Aqui nós temos essa figura, né, onde nós podemos ver essa área aqui mais clara, né, onde está em destaque aqui o deserto do Saara, né, onde seria uma área com, com baixo potencial hídrico aí assim, ou escasso, né, onde tem muito poucas espécies vegetais adaptadas a esse tipo de clima, né? E também um número restrito de animais também que são adaptados a essas condições climáticas de deserto. Estimativas para 2050. Ao longo do século XX, a população africana apresentou um intenso crescimento impulsionado pelas elevadas taxas de natalidade, né, e pela queda de taxa de mortalidade decorrentes de avanços na medicina no continente. Ou seja, é, impulsionou bastante o número de nascimentos, né? E também reduziu a taxa de mortalidade, uma vez que a taxa de mortalidade no continente africano era altíssima, né? Porque ocorreu avanços na área da saúde e da medicina que, de certa forma, impulsionou com que aumentasse ainda mais a população africana. Estima-se que em 2050 o número de habitantes do continente se aproxime de 2 bilhões de pessoas, né? Um número bem expressivo. Fala um pouco sobre os deslocamentos populacionais. Né? O continente registra grandes deslocamentos populacionais que ocorrem sobretudo de países ao sul do Saara, né? Em direção à Europa. Seria o local onde ocorre maior área de deslocamentos populacionais. Também, entre os fatores que causam esses deslocamentos, seriam os conflitos, guerras civis, né, e a falta de perspectiva de trabalho, que levam muitos africanos a abandonar sua terra natal em busca de melhores condições de vida. Muitas vezes os imigrantes se sujeitam a perigosas travessias pelo mar e pelo deserto para entrar de forma ilegal no continente europeu. Segundo estimativas de um instituto alemão, em 2017, havia 25 milhões de africanos vivendo fora da África, né? A maioria no continente europeu. Podemos falar também, né, um pouco sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o nosso conhecido IDH. Né? Apesar dos avanços no continente, a maioria dos países africanos apresenta indicadores sociais e econômicos que revelam as precárias condições de vida de grande parte de seus habitantes. Né? Essa situação aparece, por exemplo, no Índice de Desenvolvimento Humano dos países, né, o nosso famoso IDH, né? É um dado importante para orientar sobre as políticas de Estado em relação às melhorias do sistema público, como de saúde, né? Buscando promover, entre outros aspectos, o aumento da esperança de vida e o de educação, né? Reduzindo o número de analfabetos e elevando em média de anos de estudo para a população. Outro ponto interessante aí que a gente pode ressaltar do continente africano seria o produto interno bruto, né, nosso PIB, né?
o PIB seria a renda per capita, né? Ou seja, a soma total de riquezas produzidas por um país dividido pelo número de habitantes, né? Que em geral do continente africano é muito baixo. Os altos índices de contaminação pelo vírus da AIDS, por exemplo, a incidência de outras doenças e as guerras civis, além da má administração dos recursos por alguns governos considerados corruptos, contribuem para que uma parcela significativa da população tenha condições de vida muito ruins. De acordo com um relatório publicado no ano de 2015 pelas Nações Unidas, uma em cada 9 pessoas do mundo sofria diariamente com o problema da fome, né? Na África, esse quadro é agravado pela a fome crônica, né? Que assola as populações. Temos aqui um relatório publicado da ONU, né? De acordo com o relatório publicado pela ONU até 2025, as áreas urbanas do continente africano reunirão cerca de 65 milhões de pessoas. As estimativas indicam que esse valor passará dos 900 milhões antes de 2040. Contribui para isso o crescente êxodo rural no continente, né, motivado por diversos fatores, como, por exemplo, o crescimento populacional, pouca oferta de emprego nas áreas rurais, falta de medidas que fixem a população no campo e condições naturais adversas, né, como a ocorrência de secas prolongadas em várias regiões do continente. O crescimento acelerado das cidades, porém, não significa desenvolvimento econômico. As áreas urbanas são pouco conectadas e não têm capacidade para acolher a todos, o que eleva o desemprego e obriga grande parte da população a se fixar em locais onde as condições de vida são precárias, né? Ou seja, nas áreas periféricas, né? Onde de certa forma falta uma certa implementação de políticas públicas, como por exemplo água tratada, é, esgoto também encanado, tudo isso, né? Uma vez que falta-se até o básico mesmo, a população, que seria alimentação e moradia, imagina saneamento básico, né? Seria até um luxo com relação a isso. Aqui nós temos algumas imagens que mostram a situação, né, em alguns cantos da África. Lembrando que a África do Sul, por exemplo, é um país mais que tem o maior PIB da África, né? E tem alguns pontos ali onde tem sim áreas com maior riqueza, mas esses aqui seriam alguns pontos, algumas fotos, né, que mostram as fragilidades do continente africano, né, onde podemos ver em sua maioria crianças muitas vezes desnutridas, né, por falta de alimentação, né, onde tem a sua alimentação e seu crescimento comprometido, uma vez que não recebe a capacidade nutricional para o seu crescimento, o que afeta em todo e qualquer estrutura de uma sociedade. O continente africano é um grande produtor e exportador de produtos oriundos da produção agrícola. No entanto, não consegue alimentar sua população. A África apresenta um elevadíssimo número de subnutridos, né? Isso lhe dá a condição de pior do mundo nesse aspecto. O continente se caracteriza pela presença da fome, realidade que aumenta a cada dia. Os países que mais sofrem com a fome seria a Etiópia, a Somália, o Sudão, Moçambique, Malawi, Libéria e Angola. Esses seriam os principais países que são assolados pela fome. As estimativas são pessimistas, né? Segundo o relatório do Instituto Nacional de Pesquisa em Política de Alimentação, o número de crianças subnutridas subirá a cerca de 18%, né? Essa seria uma estimativa para o ano de 2020. A escassez de alimentos também há uma instabilidade política, né? Além da escassez de alimento,
né? De acordo com o diretor executivo do Programa Mundial de Alimento da ONU, James Morris, a escassez de alimento na África provoca a instabilidade política. Deste modo, a fome, ao mesmo tempo, é a causa e consequência da pobreza. Além disso, é causa e consequência dos conflitos. Do mesmo estudo, foi divulgado também outra estimativa que afirma que nos próximos 20 anos o continente africano terá uma diminuição na produção de alimentos, em cerca de 20%, né? Fato desencadeado pelos conflitos internos. Segundo o estudo realizado pela ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Cerca de 150 milhões de pessoas africanas não têm acesso à quantidade mínima de calorias diárias, né? E o pior, entre outros 23 milhões, podem literalmente morrer de fome ou por causa das provenientes da mesma, né? Com insuficiência de determinados nutrientes no organismo, como por exemplo a falta de potássio, proteína, cálcio, entre outros. O problema da fome. É de conhecimento de todos que a África convive com o problema da fome. Agora basta saber quais fatores desencadearam as diversas mazelas sociais que essa parte do mundo se sujeita. Uma das causas da fome está ligada à forma de ocupação do território e à extrema dependência econômica externa herdada no período de colonialismo. Isso é agravado ainda mais com o acelerado crescimento populacional. As taxas de crescimento natural na África são as mais elevadas do mundo. Para se ter uma ideia, a população africana em 1950 era constituída por 221 milhões de pessoas. Atualmente, são mais de 850 milhões de pessoas. Os motivos que proporcionam essa situação são os motivos que proporcionam essa situação deplorável no continente africano. A seguir, os fatores que favorecem a proliferação da fome no continente. Podemos listar a ocupação de grande parte das terras para o plantio de culturas monoculturas destinadas à exportação. Portanto, não produzem alimentos para abastecer o mercado interno. Esse seria um dos fatores que também agravam a fome aqui no Brasil, né? Onde essas monocultoras, né, esses verdadeiros latifúndios, onde se plantam apenas uma modalidade de produto, tem como foco essa grande produção o mercado internacional, né? É para exportar. O que, de certa forma, alimenta a população brasileira seria os verdadeiros os minifúndios e a agricultura familiar, onde, de certa forma, esses sim são responsáveis para abastecer o mercado interno. Outro ponto aqui, assim, voltando ao continente africano, né, seria a diminuição da oferta de alimentos no continente, né? Uma vez que o que é produzido é mandado para outros países, a oferta de alimentos ali assim é muito pequena, né? Outro ponto seria a grande ocorrência da desertificação em razão da ocupação de áreas impróprias para a agricultura, né? Essa desertificação é assim, uma vez que o solo não é tratado de forma correta, né? Sem contar o continente no geral foi colonizado a nível de forma de exploração, né? Onde era a colônia de exploração dos países europeus e, de certa forma, esgotou boa parte de seus recursos, uma vez que a população oriunda lá que permaneceu do período do colonialismo lá e da escravidão, né, não domina as técnicas de cultivo. Com isso, não conseguem retirar do solo, muito mesmo cuidar do solo ou reestruturar o solo para que se tenha uma produção eficiente, né? Outro ponto também seria a diminuição das pastagens e terras férteis do continente, uma vez que foi explorado de forma irregular e não se usa as técnicas corretas, tende a ampliar cada vez mais as terras inférteis
devido à retirada da cobertura vegetal e a exposição do solo, né? Uma vez que não consiga manter a camada orgânica ali do solo, né? Para que possa ser cultivado. E também podemos falar sobre os conflitos étnicos que resultam em guerras civis, uma vez que o continente africano ele é multiétnico, né? Ou seja, tem uma diversidade de religiões, principalmente, né? A cultura africana é muito rica em religiões, como também de culturas. Isso acaba gerando conflitos, né, no seu continente ali assim, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha entendido um pouco mais sobre o continente africano, né? Além dos países, né? Podemos observar também a economia do continente africano, né? Que passa por sérias dificuldades, né? Não muito diferente é, de, da América do Sul, porém lá tem um agravante maior sobre a fome que assola todo o continente lá. Seria um problema muito grande. Um abraço a todos aí e até a próxima.